Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a segunda rodada da Premier League. Aconteceu muitos jogos nesse fim de semana, finalmente uma rodada completa com todos os 20 times entrando em campos, alguns resultados interessantes, outros que deixaram bastante a desejar, as estreias de United e City, ambos estreando de maneira diferente, o City vencendo, o United perdendo, mas o City vence mostrando alguns problemas que têm que ser solucionados se quiserem brigar lá em cima, e o United mostra que ainda falta técnico se quiser também brigar nas cabeças. Mas não são as únicas coisas para comentar, vamos comentar isso nos seus respectivos jogos. Porque aqui eu sempre falo de todos os 10 jogos que aconteceram na rodada, e uma rodada que foi recheada de gols. Impressionante, se não me engano, poucos times não marcaram gol nessa rodada. Apenas o Newcastle, o Chelsea e o Sheffield não marcaram gols entre os 20 times nessa rodada. O Chelsea, coitado, acabou tendo um expulso depois que o Christensen deu um tackle no Mané. Foi praticamente um jogado de NFL, ele deu um tackle no cara. Mas isso aqui também vamos comentar depois. Primeiro jogo a se comentar, Everton e West Bromwich. É um trio de respeito, né? Dominic Calvert-Lewin, Richarlison e James Rodrigues, né? Esse é um trio realmente que vai dar trabalho. Carlo Ancelotti foi certeiro em seus reforços, a gente vê um ataque do Everton extremamente produtivo. Ainda há uns problemas defensivos a se corrigir, levar 2 gols do time que em teoria tem um dos elencos mais fracos e que possivelmente é candidato a cair de novo, é uma coisa para se ter atenção, mas quando teve a superioridade, né, o Tottenham teve o controle do jogo, não há nada que o West Bromwich conseguia fazer. Ainda vamos lembrar que o West Bromwich teve um expulso e ali o Everton tomou o controle do jogo por total. E o fato é, James Rodrigues mostra uma criatividade que estava faltando no Everton. Não tinha ninguém no Everton antes do James chegar para dar as bolas para o ataque, para dar a bola para o Calvert-Lewin, para o Richarlison. Ele acrescenta muito em criatividade ao ataque do Everton. É o melhor jogador do Everton até agora nessa temporada e mostra como o Zidane estava sendo, como podemos dizer, burro em deixar ele no banco, né? Porque você não usou o Kroos contra o City, por que não usar o cara? O James Rodrigues é muito diferenciado. A gente está vendo o estrago que ele está fazendo nessas 2 rodadas. E fico muito feliz que ele tenha marcado seu primeiro gol pela Premier League, um belo gol, ao estilo James Rodrigues. É um canhoto também que agrega muito, né, à Premier League. Eu vou ver aí com carinho os jogos do Everton, porque está muito legal de ver. O Ancelotti está fazendo um trabalho muito interessante. Tivemos também Leeds e Fulham. Essas são as 2 equipes que subiram da segunda divisão que mais me chamam a atenção, porque o Fulham tem um elenco fraco, não é muita coisa, mas é o time, o Scott Parker, que é o treinador do Fulham, faz o time trocar a bola de um jeito que me deixa todo alegre, assim, muito legal ver o Fulham às vezes trocando uma bola, não é muita inteligência, até mesmo no jogo contra o Arsenal dava para perceber isso. O que mata o Fulham é o pouco talento que o elenco tem, o elenco não é um Liverpool, não é um Chelsea, não é um time recheado de estrelas, mas é um time bem treinado, por isso que conseguiu recuperar de um 4-1 para um 4-3. Na minha opinião, o Scott Parker traz um futebol muito mais bonito que o do próprio Marcelo Bielsa. Uma opinião impopular aqui, mas o Marcelo Bielsa possui peças melhores, o Leeds tem um elenco melhor, mas precisa resolver algumas situações defensivas, porque o Leeds tomou 7 gols em 2 jogos. Isso é bastante coisa. E foram 3 gols para um time que subiu da Championship junto com eles. Então não é uma defesa muito sólida. E tem finalizado muito pouco, né? Talvez assim, contra o Fulham funcionou. Contra o Liverpool também foi impressionante, mas e contra oponentes mais fortes? Até agora o Leeds mostra, assim, tem um hype muito grande, fez 2 atuações ofensivamente muito boas, mas defensivamente ele precisa consertar bastante coisa. O goleiro do Leeds cometeu falhas também, então isso tem que ser analisado. Mas eu fiquei bem empolgado, são 2 times interessantes, o futebol jogado pelos 2 é muito legal, mas fiquem de olho nesse nome, Scott Parker, treinador muito jovem e que mostra muito talento para treinar os clubes da Premier League. Eu acho que se o Fulham começar a pegar alguns oponentes mais para a parte de baixo, até mesmo a parte de cima, pode aprontar alguma vez, porque joga um futebol até muito bem organizado, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas eu pude perceber isso. Tivemos também United e Crystal Palace. O Manchester United é um time que eu sempre saliento. O elenco titular do United, nesses 11 primeiros, tem umas partes fracas? Tem o Luke Shaw, tem o Maguire e o Lindelof em maus dias atrapalham muito. Ontem foi um dia desses, o Lindelof principalmente jogou muito mal. Mas o elenco titular, principalmente do meio pra frente, é muito forte, né? A gente tem, podia ser o Van de Beek titular, mas eu não entendi porque o Solskjaer escolheu outro jogador, o McTominay. Não faz nenhum sentido isso. Eu também não entendi porque ele colocou o Daniel James na frente do Greenwood nesse jogo. Esses são tipos de escolhas que me fazem questionar muito o Solskjaer, porque não eram inteligentes ou bem pensadas, até porque você não mudou o esquema para enfrentar o Crystal Palace. É o mesmo 4-2-3-1.
Do outro lado, treinando o Crystal Palace, está um cara que eu gosto de chamar até de dinossauro dos treinadores ingleses, que é o Roy Hodgson. O Roy Hodgson treina times há mais de 40 anos, se não me falha a memória. Já treinou o Inter de Milão, já rodou os times todos da Inglaterra, já treinou até o Liverpool, mas é um treinador que nunca teve muitas conquistas e treinou até a seleção inglesa, sempre lembrando. Não foi uma boa passagem, tá? É um cara que está há muito tempo na Premier League, é um cara que não apresenta tantos grandes resultados, mas não dá para negar uma coisa, ele não treinou todos esses times à toa, ele é inteligente. E quando você repete um esquema várias vezes, ele vai saber encontrar uma fraqueza, e foi assim que o Crystal Palace venceu o jogo. Vamos entender uma coisa, foram 3-1 para o Crystal Palace, o Crystal Palace finalizou 14 vezes contra a meta do Manchester United. E eles só tocaram 135 passes. Se você divide isso pelo número de finalizações, dá uma média de 9 passes corretos para o Crystal Palace criar uma oportunidade boa de gol. Esse é algo errado. A maioria dos times troca muito mais passes, ainda mais com um time como o Manchester United. Isso mostra muita fragilidade defensiva, isso mostra que o United precisa evoluir muito. Eu não acho que é uma questão apenas de elenco, né? Porque, convenhamos, o elenco do United não é tão ruim assim. Mas o fato é que não é uma pressão grande para contratar um lateral esquerdo, que é uma dependência muito grande. A maior parte das jogadas em que o United sofre gol é pela lateral esquerda. O Luke Shaw é muito fraco. O Lindelof também é zagueiro pelo lado esquerdo. Tem boas partidas, mas tem hora que ele deixa muito a desejar. E essa foi mais uma dessas vezes. E no final, o Crystal Palace foi o elenco mais bem treinado, o elenco que foi com o campo com o melhor objetivo, que entendeu a melhor partida, acabou com uma boa vitória de 3-1. Roy Hodgson começa muito bem o campeonato, 2 vitórias nos 2 jogos, e o United começa do jeito que não gostaria, em casa perdendo de 3-1 para o Crystal Palace. Tivemos também o jogo entre Arsenal e West Ham, um jogo que o Arsenal vence por 2-1, mas uma atuação do Arsenal que eu vou te falar, hein? Que eu já falei assim, muita gente tem que segurar o hype com o Arteta. Tô vendo muitos jornalistas elogiando tudo isso. Mas vamos lembrar, o Arsenal não é um time, quando eles mostram aquela jogada bonita e construir o gol, não é um time que faz isso constantemente, como o Liverpool de Klopp ou o Manchester City de Pep Guardiola. Não, o Arsenal alterna maus momentos nos jogos. Às vezes o Arsenal não tem a bola no pé, e foi o caso ontem. Num momento do segundo tempo, o West Ham do David Moyes, que é outra pessoa que se assimila ao estilo de jogo do Roy Hodgson, um cara que espera mais o contra-ataque e usa mais velocidade, estava com 10 finalizações a 1. O West Ham estava basicamente colocando o Arsenal na retranca. Isso porque o Arteta também não tem tanta confiança assim no time, principalmente para se defender, e às vezes ele tem o medo de colocar as linhas mais altas. E a gente viu um Arsenal que aproveitou uma chance muito boa no segundo tempo e venceu por 2-1, mas teve uma atuação ruim. E agora a sequência do Arsenal é muito complicada. Vai pegar times muito fortes, vai pegar o City, vai pegar o Liverpool, vai pegar o Leicester. Então, assim, o Arsenal foi testado contra o West Ham agora, que era um time ligeiramente superior ao Fulham, bastante em questões de elenco, mas acho que o Fulham é mais bem treinado. Mas a questão é que o Arsenal passou um sufoco muito desnecessário. Tem time para vencer o West Ham com muita autoridade e não aconteceu. 2-1, sai com a vitória, é importante, é claro. 3 pontos que valem muito, mas é uma atuação assim que deixou muito a desejar do Arsenal. Lembra muito o Arsenal inconstante da última temporada. Tivemos também a surra de Tottenham em cima da Southampton. Quem esperaria essa daí? Eu não esperava, tá, sinceramente falando. O Tottenham não vinha jogando bem, não estava levando muita fé. E depois que eles tomaram aquele gol do Danny Ings, convenhamos, né? Que jogador impressionante, né? E que é gol de artilheiro, né? O cara vê ele se joga a bola, faz um belíssimo chute ali no cantinho, no lateral da rede. Aquilo ali é um gol lindo de se ver. E eu tava vendo assim, pô, Mourinho, tá balançando no carro, hein? Que tá complicado. Mas no final, a dupla Harry Kane, Harrison não, né? E o Son acabaram dominando o jogo. 4 assistências do Kane para 4 gols do Son em sequência, né? E 4 bolas muito bem feitas do Harry Kane, né? 2 excelentes lançamentos. Acho que apenas uma vez foi num passe. E acabou que o Kane deixou o Son na cara do gol nas 4 vezes. Não é apenas um mero centroavante, também é um armador. Já começa a liga com 4 assistências, hein? Que coisa, hein? E no final também teve seu gol, aproveitou seu farol de artilheiro ali. Uma bola que o goleiro do Southampton até chega a defender, bate na trave, mas sobra no pé dele. É um cara também que chega a ser iluminado, mas a atuação de gala, tanto do Son quanto do Kane. Mas ainda saliento que o meio campo do Tottenham deixa muito a desejar. Então, à toa, todas as jogadas foram criadas pelo trio de ataque, né? Pelo menos por 2 dos jogadores, que é o Son e o Kane. E o Lucas não jogou bem, e vendo que o Bale tá chegando, pode ser que o Lucas dance no time titular. Eu sei que o Mourinho gosta muito dele, mas o Mourinho vai pensar primeiro no cargo e nos resultados do que nos jogadores que ele mais gosta. O Mourinho não é o Tite que fica falando o Gabriel Jesus toda hora. Alfinetada básica. Mas de qualquer maneira, o Gabriel Jesus vai elogiar ele, gente. Não se preocupa, hoje ele merece um elogio. Mas de qualquer maneira, o Tottenham consegue uma boa vitória, afasta um momento ruim, pelo menos, consegue um 5-2 que dá um pouco de moral a esse ataque que estava precisando.
Tivemos também Newcastle e Brighton. O Brighton é um time que eu sempre saliento, é organizado demais. É um time que o Graham Potter montou que com proposta ofensiva, mesmo tendo peças mais fracas. E soube se reforçar bem, trouxe o Veltman, que é do Ajax, vai ser um bom zagueiro, ainda mais para a rotação do time. E o Lamptey foi a grande compra do Brighton. Eu sempre falei muito do Lamptey, porque ele era lateral do Chelsea. Ele tinha já jogado pelo Chelsea na última temporada, contra o Arsenal, e ele foi vital para a vitória do Chelsea contra o Arsenal. Tem hora que lá que ele entorta o Guendouzi. Foi uma jogada impressionante, no ritmo de jogo, a velocidade, os cortes. Mesmo sendo um jogador de apenas 1,65, o Lamptey é um jogador até físico algumas vezes, e ele teve uma atuação absurda. É um cara difícil de se marcar, um lateral que sobe muito bem para o ataque, é diferenciado e teve uma atuação fantástica. De novo, ele já tinha ido muito bem contra o Chelsea, foi muito bem contra o Brighton. E quando você tem as peças certas, compradas pelo esquema certo, como o do Graham Potter, o Brighton rende. Foi bem contra o Chelsea, acabou levando 3-1 porque o time do Chelsea é muito talentoso, é um time mais forte, é bem complicado, mas agora pegou o Newcastle e atropelou. O Newcastle que estava se dando melhor com o esquema de 5 zagueiros, tentar usar velocidade, usar os irmãos Longstaff ali no meio campo, tentar dar um pouco de criatividade com os lançamentos e bolas enfiadas. Acabou tentando quebrar um pouco o esquema, tentando mudar um pouco a natureza de jogo, não funcionou e começa o campeonato de uma maneira bem negativa. E vamos salientar, o Brighton é um time para ficar de olho nessa temporada. Tivemos mais jogos também nessa rodada entre Chelsea e Liverpool. Esse jogo assim é um pouco injusto o placar, né, se a gente fala no primeiro tempo que o Liverpool não estava conseguindo fazer boas jogadas, tudo isso. O placar é justo, eu sou um pouco errado aqui, o placar é muito justo, 2-0. Mas é aquela coisa, né? O Christensen, o esquema defensivo do Chelsea, isso a gente tem que salientar. Evoluiu pra caramba, né? Porque o Liverpool que antes bailou por 5 gols, né? Tudo bem que o Chelsea marcou 3 naquele jogo, mas foram 5 gols com a facilidade muito grande da maioria deles de criar. E a verdade é que agora o Liverpool teve muita dificuldade. Começou a criar mais quando teve vantagem numérica. E o Chelsea com desvantagem numérica não conseguiu ser muito ofensivo. O Lampard sempre conseguia crescer nos jogos contra o Liverpool no segundo tempo, no ritmo de jogo. O fato é que nesse jogo o Lampard, na minha opinião, escalou mal. Não achei a escalação dele muito boa. Não precisava de 3 volantes. Dava para ter colocado um meio ofensivo, o Hudson-Odoi, tirar o Jorginho que jogou muito mal. Mas o Lampard tentou fazer um esquema mais comum ali dele, 4-3-3. E acabou não funcionando. E a expulsão do Christensen muda o jogo. E acabou tendo a falha do Kepa lá. Eu sei que o Kepa é um cara que está sendo muito criticado. Eu pessoalmente gosto dele. Ele em 2018 e 2019 foi vital para a campanha do Chelsea na Europa League. Teve grandes defesas. Era um cara que estava sendo até bastante aplaudido. Só que nessas últimas temporadas, pelo menos na última temporada e nesta, não tem feito um grande trabalho. Até fez umas boas defesas no final, mas isso não apaga a falha medonha dele. Mas o fato é que o Chelsea parece ter um bom horizonte, ainda não estreou com todos os seus titulares. Vamos lembrar que o Hakim Ziyech, o Ben Chilwell, o Thiago Silva ainda não estrearam pelo Chelsea, devem estrear contra o West Bromwich Albion. Aí o West Bromwich que se cuide com o Chelsea basicamente 100%, mas de qualquer maneira é um resultado que o Liverpool mostra que ainda está muito forte, mostra que ainda tem um grande ritmo de jogo, foi superior ao Chelsea durante grande parte da partida, embora quando não teve a superioridade numérica não conseguiu criar com tanto perigo assim. Então, assim, a evolução defensiva do Chelsea foi o suficiente para evitar os gols do Liverpool, até com a expulsão do Christensen. Mas, de qualquer maneira, o Liverpool ainda continua muito forte, ainda é, na minha opinião, um grande favorito. Mas há de se salientar alguma evolução, se o Chelsea pode tirar algo de positivo desse jogo, evolução defensiva. No final, 2-0 para o Liverpool. O Leicester venceu o Burnley por 4-2. É outro bom jogo do time comandado pelo... nossa, como é que eu esqueci o nome dele? O Brendan Rodgers, nossa. É muita coisa para lembrar às vezes, então acabou esquecendo os nomes, mas o time do Leicester voltou a apresentar um excelente futebol, o ataque funcionando muito bem, parece estar superando aquele fim de campeonato tenebroso da última temporada, que acabou custando uma vaga na Champions League, e o Leicester consegue uma boa vitória, 4-2. O Burnley é até um time muito bem treinado, fez um fim de campeonato muito bom, mas dessa vez sucumbiu a um elenco que é superior. Entre dois elencos bem treinados, quando os dois times estão funcionando muito bem, tende a prevalecer o superior, e o Leicester é superior ao Burnley em questões de material humano. Tivemos também Aston Villa e Sheffield. Não é o início que o Sheffield gostaria, né? A gente sabe que o Sheffield teve aquela temporada mágica na temporada passada, só que agora a realidade mudou um pouco, né? Sem o Henderson no gol, que é uma peça muito importante, o Sheffield perde um pouco da segurança com o goleiro, e a gente sabe também que o Sheffield está um time um pouco indisciplinado agora, cometeu algumas faltas ali, acabou causando expulsão logo cedo no jogo. O Aston Villa, que não é um dos times mais organizados, mas tem algum talento, né? A gente tem que ressaltar isso. Tem o Declan Rice, tem o Grealish.
acabou se prevalecendo no jogo. 1-0 é um placar que já atrapalha bastante o início de campeonato do Sheffield, e o Aston Villa tentando esquecer para trás esse ano ruim que teve na temporada passada, que foi uma temporada que eles escaparam do rebaixamento por muito pouco. Tem elenco para brigar mais à frente do que a 15ª, 16ª posição. Mas vamos ver como é que o Sheffield vai recuperar, porque foi um início de campeonato bem ruim, bem diferente do ano passado. Da temporada passada. Eu troco toda hora, gente, que erro horrível, né? E para encerrar, tivemos o City vencendo por 3-1 o Wolverhampton. O Wolverhampton teve um primeiro tempo horrível, o Nuno Espírito Santo fez uma linha de 5, né? Ele claramente não estava muito seguro em enfrentar o ataque do Manchester City, mas não resolveu muito. No primeiro tempo do City foi largamente superior, teve muito mais posse de bola. Óbvio que isso não traduz muita coisa, tipo assim, você ter mais posse de bola não quer dizer que você ganha o jogo, mas o fato é que foi superior, teve muito mais volume de jogo, acho que essa é a forma certa de se dizer. Conseguiu marcar 2 gols, quase saiu até um terceiro, mas o Rui Patrício foi muito bem. Aí o segundo tempo mudou a figura. O Wolverhampton chegou a estar muito próximo de um empate, perdeu muitos gols, e o City ainda mostra muita fragilidade, mas muita fragilidade defensiva, tanto em contra-ataque como em jogadas planejadas do ataque. Quando o Wolverhampton engrenou um pouco, teve várias jogadas que o atacante do Wolverhampton, os jogadores dele, conseguiram finalizar teoricamente livres. Então assim, o City trouxe o Ake, mas o sistema por si só ainda parece muito fraco. Eu acho que eu tenho que salientar, o City na temporada passada perdeu o campeonato por causa de defesa. O ataque funcionou, mas a defesa vacilava, aí perdia jogos que eram possíveis de vencer. 2 bons exemplos são os 2 jogos contra o Wolverhampton na temporada passada, dava para vencer ambos, e o City sempre falhando às vezes em lances de contra-ataque. Tem que melhorar isso, porque o Wolverhampton hoje perdoou, mas quando pega um Liverpool, pega um time mais forte assim, e consiga explorar bem essas falhas, pode ser que o City perca os jogos. E isso é um problema grave durante o campeonato. Então assim, é de se salientar que o City teve sim seus problemas nessa partida, mas acabou com uma boa vitória, uma excelente atuação do Kevin De Bruyne, e o Gabriel Jesus no final, eu prometi um elogio a ele, eu tenho que falar. Foi muito bem, né? Teve uma boa partida, participou bastante até. Teve alguns lances ali que ele podia ter saído melhor, mas no final ele teve bastante raça para lutar pelo gol. A bola deu um pouco de sorte, desviou no zagueiro, mas fez uma atuação muito boa. Não, pela minha opinião, não suficiente para colocar o Agüero no banco, né? Obviamente o Agüero está lesionado. Eu só quero dizer isso porque quando o Agüero voltar, o argentino deve voltar a ser o titular. O Gabriel Jesus fez uma boa partida, mas vai ter que apresentar mais do que isso se quiser garantir a titularidade do time. E como fica o campeonato após essa rodada? O Leicester é o primeiro com 6 pontos, acaba sendo o primeiro pelo saldo de gols. O Everton segundo com 6, Arsenal terceiro com 6, Liverpool quarto com 6, Crystal Palace o quinto com 6. Aí vamos ao sexto lugar, o Tottenham com 3, em sétimo City com 1 jogo 3 pontos, o Brighton em oitavo com 2 jogos 3 pontos, o Aston Villa em nono com 1 jogo 3 pontos, o Leeds em décimo com 2 jogos 3 pontos, o Chelsea em 11º com 2 jogos 3 pontos. O Wolverhampton em 12º com 2 jogos 3 pontos. O Newcastle em 13º, 2 jogos 3 pontos. E em 14º, Burnley com 1 jogo nenhum ponto. Em 15º, United nenhum ponto. West Ham, Sheffield United, Fulham, Southampton, West Bromwich. Assim a ordem até o final. Todos eles com nenhum ponto, ambos com 2 jogos. E aqui para falar, é claro, dos melhores jogadores até agora dessa competição em questões de artilharia e assistência são: na artilharia, Heung-min-son 4 gols, Dominic Calvert-Lewin 4 gols, Mohamed Salah 3 gols. Nas assistências lideram Harry Kane com 4, todas em um só jogo, impressionante, Richarlison com 2 e Willian com 2. E as partidas da próxima rodada, quais são? Manchester United pega o Brighton, coitado do Luke Shaw. Coitado do Luke Shaw, vai ter que marcar o Lamptey. Nossa Deus, coitado dele. Ele vai apanhar muito do Lamptey, mas é um jogo assim. O United tem mais talento, tem condição total de vencer esse jogo, mas convenhamos que o Brighton é um time bem treinado. E vendo como o Lamptey está jogando bem, o Luke Shaw pode apanhar bastante no lado esquerdo do campo. A gente também vai ter lado direito, quer dizer. O Crystal Palace pega o Everton. O West Bromwich vai pegar o Chelsea. O Crystal Palace e Everton é um bom teste para o Ancelotti, porque é um time de defesa mais sólida. Se a gente pode elogiar o Roy Hodgson pelas defesas que ele faz, é um time que gosta de aproveitar o contra-ataque, que mostra ser uma fragilidade interessante do Everton nessa temporada. O West Bromwich conseguiu aproveitar o lance no contra-ataque, então assim, obviamente não dá para subestimar o Crystal Palace. Vai ter West Bromwich e Chelsea. Jogo para o Chelsea estar se recuperado dessa derrota para o Liverpool. Pode ter todos os seus reforços em campos, tanto Pulisic, tanto Ziyech,
tanto o Ben Chilwell, tanto o Thiago Silva. Então pode ser que o Chelsea vai com força total nesse jogo. Ainda é dúvida a presença de Hakim Ziyech nesse jogo, mas eu espero que ele esteja jogando, porque a gente quer ver esse Chelsea completo jogando, né? Vamos ter também Burnley e Southampton, um jogo interessante. Acho que o Burnley está numa situação melhor, o Southampton está com uma defesa bem complicada. Sheffield e Leeds, eu acho que esse jogo vai ser bem legal também, mas o Leeds parece no momento para um time mais organizadinho, no momento melhor. Tottenham e Newcastle, outro jogo que para mim vai ser bem interessante, mas o Tottenham está num momento interessante após 5-2, o Newcastle tem que se arrumar taticamente. Manchester City e Leicester, jogaço pela terceira rodada da Premier League. Vamos também ter West Ham United e Wolverhampton, vai ser outro jogo interessante, o Wolverhampton tentando se achar agora depois dessa partida, e o West Ham também, depois de ter tido boa chance de vencer o Arsenal e acabar falhando defensivamente e permitindo a derrota contra os Gunners. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo, David Moyes contra o Nuno Espírito Santo. Também vamos ter o Fulham contra o Aston Villa, um jogo bem interessante para ver como agora o Scott Parker vai reagir contra os times mais, em teoria, limitados, né? Eu acho o Leeds um time até mais completinho que o Aston Villa nesse momento, então acho que o Scott Parker tem a primeira chance de fazer o Fulham jogar de verdade. E vamos ter também Liverpool e Arsenal, um confronto pelo Big Six, agora o Arsenal sendo devidamente testado. Enfrentar o Fulham e o West Ham, o West Ham é um teste interessante, mas o Liverpool é o principal teste. Vamos ver como é que o Arsenal vai se comportar contra o time treinado por Jürgen Klopp. Por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. Desculpe por embolar diversas vezes aqui neste vídeo. Eu tive alguns problemas aqui, mas de qualquer maneira, isso não pode servir de desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.